37 minutos, 30 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a voz do povo. Eu vou falar das ofertas do supermercado e açougue Iguaçu, que fica aqui no campus do Iguaçu. Tem Coca-Cola de 2,5 litros, R$ 5,95. Guaraná Quati de 2 litros, R$ 3,45. O leite integral Lativida de 1 litro, R$ 2,59. O arroz Sabor Sul branco, 5 quilos, R$ 10,65. O sabão em pó Omo multiação, 1 kg, R$ 7,95. A alface crespa e americana, unidade, R$ 1,50. É muito barato a alface americana por R$ 1,50. Você não encontra por menos de R$ 3,50, R$ 4. Na verdade, né? Nos outros lugares, me deixa mentir né? sozinho. Não. Quando eu falar é verdade, você fala é verdade. É verdade, seu Dante, né? Não, mas 1,50. Só no mercado Iguaçu hoje. É só no mercado de açougue Iguaçu, 1,50 a alface crespa. E a americana, a unidade. A paleta 7 bovina, 15,95. E o bife posta vermelha, 16,95 o quilo. E o mercado de açougue Iguaçu fica na rua Tibagi, no campus de Iguaçu, 3028-4362 é o telefone. E são 11 horas e 40 minutos, 30 graus, 11 horas e 39, na verdade. 30 graus é a temperatura. E a dona Ivani, lá do Mata Verde, está perguntando quando vão voltar a fazer exames de sangue. Dona Ivani, boa pergunta. O laboratório municipal não está realizando hemograma, nem simples e nem completo. Nós sabemos que ele está voltando a funcionar com os funcionários do município para exames para doentes crônicos e para as gestantes, né, que estavam há mais de 6 meses sem fazer. Tinha grávida com 6 meses, há 6 meses não se fazia pré-natal, né, pelo município. Então e o exame de sangue, o hemograma não está sendo feito, ainda não está sendo feito. A prefeitura está tentando fazer contratações com laboratórios privados, né, e tomara que consiga isso logo, né, Enes? E vamos ver se consegue, né? Porque todo dia a gente fala do laboratório, né? E não resolve-se, não se resolve. O problema foi desmontado, né? A gente tem que lembrar, ele foi desmontado pelo Reni Pereira, ele foi desmontado, foi colocado uma empresa terceirizada que não deu certo. Está em dívida, né? O município deve, e não deve porque quer, não por falta de dinheiro, mas deve porque as contratações foram irregulares, tem uma série de problemas judicial, e aí tem que agora recolocar tudo de volta, chamar os funcionários do laboratório municipal, os funcionários públicos, né, do município de Foz do Iguaçu foram colocados um em cada canto da cidade, foi desmontado literalmente, né, os aparelhos não estavam mais lá, para vir uma empresa terceirizada fazer o serviço, né, fez muito mal feito, não deu certo, e agora tem que juntar tudo isso de volta, e demora um pouco, esperamos que agora, né, com o prefeito eleito, né, vindo com tudo aí, daí pode, né, porque tendo um prefeito que a gente sabe que vai estar aqui até o final do mandato, consegue assumir compromissos, né, Enes? Tem mais credibilidade. Mas tem que encontrar, Dante, uma saída emergencial, exatamente, principalmente para gestantes, que dependem de fazer esses exames para tocar a vida para frente. E daqui a pouco a questão do exame de sangue, que é o mais simples, né? Isso aí também não é o fim da picada. Não, imagina. Que isso. Um exame de sangue... E a promessa... Aí tem o problema do porquê que laboratório privado não quer o convênio com o município. Falou aqui o prefeito eleito, Chico, semana passada, o hemograma pelo município custa R$6, R$8, né? O particular é 28. Então você vê a diferença, né? O laboratório acaba saindo no prejuízo, aí ninguém quer. Pois é, mas em outros municípios é possível, né? Quer dizer, é que tem uma tabela SUS que é defasada, mas o município, o Estado tem que complementar essa tabela SUS. Não é que o governo federal tem que pagar tudo sozinho, né? São tripartite, né? São 3 partes. E talvez seja a resposta que o ouvinte está pedindo, talvez infelizmente só a partir de maio, né? Porque até agora houve diversas promessas de que saúde seria prioridade, que seria feito, e essa questão de laboratório, infelizmente até agora não aconteceu. E talvez só a partir da posse do novo prefeito, a partir daí possa ter alguma resposta mais efetiva, infelizmente. A prefeita interina Inês da Saúde completa 100 dias, né? Essa semana, né? Completando aí 100 dias de governo interino. E eu vi uma entrevista dela na Gazeta na Gazeta Diário de Foz do Iguaçu, a Gazetinha, e ela falando do que vai entregar a prefeitura para o prefeito Chico com vários problemas resolvidos, né? É verdade. Eu espero que sim. É verdade. E então, pelo menos conseguiu fazer alguma coisa, né? Porque a gente sabe que seria muito difícil e seria muito desgastante. Para o vereador que assumisse a prefeitura ia ser muito desgastante, seja ele qual fosse, né? Eu vou pegar uma frase do Ayrton José hoje pela manhã. Entregar pior do que recebeu não tinha jeito, né?
Então, A situação era tão ruim que não tinha como ser pior. Então, realmente, algumas coisas encaminhadas, algumas coisas resolvidas, como, por exemplo, aquilo que já foi dito aqui no contraponto por entrevistados, de que parte do débito com os servidores da saúde foi quitado, ou seja, algumas coisas andaram, mas, sem dúvida, espera-se que ande mais rápido a partir de maio. Ok, são 11h42, tem uma ouvinte nossa informando que a Avenida Paraná está engarrafada, diz que tem um caminhão quebrado bem em frente à ONU, é verdade, Enes? Eu passei por lá, realmente, uma carreta, ela quebrou exatamente bloqueando a entrada à esquerda que sai no fórum. Então, ali é um problema sério, porque tem você... meia pista ali. E o grande dilema, né, o atrito ali é exatamente porque... os caminhões, na segunda-feira, passam em números extraordinários pela Avenida Paraná, em direção exatamente ao Porto Seco. E ali concentra tudo. Um caminhão quebra, quantos ficam atrás? Esse é o grande problema, né? Urbano aqui, de trânsito em Foz do Iguaçu. São 11 horas e 43 minutos e 30 graus. Aqui conosco hoje está o coordenador estadual de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE, o Luiz Marcelo Padilha, e também a Salete Horst, que é secretária municipal de Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio. O negócio é o seguinte, hoje é lançado a Rede Simples, que é o programa Empresa Fácil, né? Já havia sido anunciado pela Prefeitura, e acontece hoje o lançamento do programa, o programa Empresa Fácil, Rede Sim, né? Que tem o objetivo de simplificar a abertura, alteração e baixa de empresas aqui em Foz do Iguaçu. Nós tivemos muito tempo um problema muito grande das empresas que não conseguiam um alvará, que não conseguiam abrir a porta, né? A loja estava completa, a empresa estava com tudo pronto, com os funcionários contratados, todo o mobiliado pronto, né? E a porta fechada porque não tinha um alvará para abrir, para começar a funcionar pela demora do governo e também do bombeiro, né? Era o alvará de segurança do bombeiro e o alvará de licença da prefeitura, que demoravam muito por uma falta de efetivo, por uma série de problemas. E com a Rede Sim, né, a Empresa Fácil promete, então, aligeirar, né? Agilizar a abertura das empresas aqui em Foz do Iguaçu. Deixa eu começar a conversar então com a Salete. Salete, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Hoje, então, o lançamento desse programa e começa a funcionar já a partir de agora? Como que é? É para ser a partir de amanhã. A partir de amanhã. Isso. O programa Rede Simples é justamente a integração dos sistemas de abertura de empresa das 3 esferas, estadual, federal e municipal, né, no que diz respeito à abertura, alteração e baixa de empresas. O município de Foz do Iguaçu está tendo um grande diferencial, porque o município ele não vai passar somente a utilizar o sistema da junta comercial para a abertura dessas empresas, e sim a integração do sistema que a prefeitura usa, que é o sistema da prefeitura hoje, ao sistema Empresa Fácil, o que facilita o trabalho dos servidores, porque eles vão continuar trabalhando com o sistema que eles estão habituados. E aí, a TI do município vai fazer essa transmissão desses dados, né? E aí vai ser possível esses sistemas estarem integrados. Esse sistema na prefeitura, então, já existia? O município ele tem o sistema da prefeitura de Alvará, e há alguns meses, é importante a gente falar, nós tínhamos sim, alguns meses atrás, uma fila grande no quesito de alvarás, 6 a 8 meses, né? dependendo do grau de risco, até mais do que isso. Só que alguns meses atrás, o município conseguiu achar uma solução, que foi o alvará provisório que o município passou a emitir. Então, o que acontecia? A pessoa entrava com o pedido de alvará e o contador ou o empresário tinha até 5 dias para dar entrada na documentação. E o alvará, sendo de baixo risco, ele tinha o alvará provisório. Agora, vai ser feita a leitura desse sistema com o sistema da junta comercial. E o importante, daqui a pouco,
o coordenador de políticas públicas vai falar para a gente, a integração de todos esses sistemas, porque eu estou falando aqui de prefeitura, mas dependendo da atividade que nós vamos estar solicitando para a abertura da empresa, vai envolver a vigilância do Estado, vai envolver o Corpo de Bombeiros, e quando a gente fala de integração, é a integração de todos os órgãos que estão ligados à abertura, baixa e alteração de empresas. A diferença a partir de agora, então, é a integração do trabalho de todos os órgãos e por isso que consegue agilizar esse alvará? Isso. A diferença a partir de agora é a entrada única de dados, que nós chamamos. Porque antes, o empresário, até esse momento, o empresário precisa dar entrada na junta comercial, precisa dar entrada no Corpo de Bombeiros, precisa dar entrada na Secretaria da Fazenda. Então, ou vai o empresário, ou vai o contador dar entrada em diversas frentes. E aí o empresário fica perdendo o tempo dele, ao invés de estar ali produzindo, fazer a mesma coisa em vários locais diferentes. Em vários lugares. Hoje não. Com o sistema Empresa Fácil, Rede Simples, ele vai dar entrada apenas num único sistema, a entrada única de dados, e esse sistema vai disparar conforme o KNAI, conforme a atividade, o ramo de atividade da empresa, esse sistema vai disparar para quais órgãos aquela atividade precisa ser acionada. Mas igual precisa a fiscalização, né? É preciso alguém ir na empresa e ver se está tudo certo para poder ser aberto. Não, isso precisa, ele vai ter o prazo de ser, a empresa, o município tem um prazo para ir fazer a vistoria, só que o que acontece? As atividades que são consideradas de baixo risco, essas atividades, imediatamente elas já passam a poder abrir as suas portas, exercer as suas atividades, e o município vai fazer a vistoria no tempo que ele achar que ele precisa. Se ele vai levar uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses, o município tem o tempo dele para fazer a vistoria. Mas o importante é dizer que neste processo, o que se busca é desburocratizar o processo, a agilização desses processos e, principalmente, a transparência dos processos. Porque uma vez que a entrada é única, todos os órgãos estão sendo acionados ao mesmo tempo. E aí, o interessado que está aqui aguardando o seu processo, ele vai estar acompanhando onde o seu processo está, se ele parou, por que parou, o que está acontecendo, se foi indeferido, qual foi o motivo. Então, não existe mais a menor possibilidade de um processo estar na frente de outro. Então, assim, o que se busca é, sim, a desburocratização, simplificar processos, e ninguém está falando em facilitar nada, e sim simplificar, desburocratizar. Né? Muito burocrático. E com isso a gente busca a transparência nos serviços prestados pelo município. Agora, não haverá uma demora mesmo assim pela falta de efetivo na prefeitura para essas fiscalizações? Não, porque o que acontece? Porque um dos argumentos da Secretaria de Fazenda, né, era justamente a falta de funcionário para poder fiscalizar a demanda. É que antes, como é que funcionava antes? O município fazia a inspeção antes de liberar a licença. Agora não. Agora vai ser liberada a licença provisória, já vem sendo fornecida a licença provisória e o município tem até 180 dias para fazer a fiscalização. Então, nesse processo, a divisão de fiscalização, ela vai se organizar de determinada forma que vai fazer isso. Então, o que acontecia antes? O empresário não podia abrir empresa, ele não podia começar a atuar, porque o fiscal não tinha conseguido passar, o setor interno da prefeitura não tinha conseguido processar aquelas informações e liberar a licença. Hoje não, inverte-se. A partir do momento que ele entra nesse sistema fazendo a solicitação, ele passa a ter uma licença provisória e todos os órgãos envolvidos, se no dia seguinte quiserem fiscalizar, eles já podem. Porque todos os órgãos que precisam fiscalizar aquela atividade, seja Corpo de Bombeiros, seja a Vigilância Sanitária do município, seja a Secretaria da Fazenda, todos estão sabendo ao mesmo tempo que determinada empresa abriu no município. Luiz Marcelo Padilha, coordenador estadual de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE. Tudo bem, Luiz? Tudo tranquilo. Obrigado pela presença. Maravilha, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. De que maneira o SEBRAE vai ajudar nisso? Esse projeto da Rede Simples é um projeto nacional. Então, desde a concepção dele, ou até dá para se dizer um pouquinho antes ainda, né? Porque ele é criado com base em legislação. Até a própria legislação foi criada com a contribuição do SEBRAE. E o foco do SEBRAE participar é justamente permitir que as empresas tenham condições de trabalhar, de progredir, gerar emprego, fazer com que elas tenham fôlego, deixando a burocracia de lado. Nós não estamos dizendo que tem que abandonar a burocracia, mas que tenha uma burocracia de forma justa, num tamanho que seja necessário de fato. E o projeto ele vem justamente nesse sentido, né? Nós falamos bastante aqui de sistema, mas sistema é uma ferramenta, é um instrumento que facilita todo esse trabalho.
não é só uma ferramenta. Eu acho que aqui nós temos uma grande quebra de paradigmas. Uma delas é que os órgãos envolvidos, e nesse caso vamos falar a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, ela está fazendo um processo de simplificação dos seus procedimentos, está revendo os seus procedimentos e quebrando o paradigma no sentido de que ela está permitindo que o empresário ele possa trabalhar, possa dar sua contribuição para a economia do país, e a Prefeitura condiciona as suas atividades de uma maneira que ela vai, em seguida, de acordo com as suas condições, de acordo com os seus recursos, fazer o trabalho de acompanhamento e de disponibilidade. Então, o papel do SEBRAE nesse sentido, envolvido nesse trabalho, nós temos aí envolvimento tanto federal como no Estado e aqui no município, no sentido da orientação de como fazer esse trabalho acontecer, de uma maneira como se fosse orquestrar todo esse trabalho, envolver todos os órgãos que fazem parte de um procedimento de abertura e fazer com que a integração aconteça. Falei também da quebra de paradigma, porque não é só do lado de quem concede as licenças para poder operar, mas nós falamos aqui também do empresário. Estamos quebrando também aqui um paradigma no sentido da confiança. Passa-se a acreditar de que aquilo que o empresário está falando, está escrevendo, de fato é verdade. Precisa também quebrar um outro paradigma, né? Como pegamos aí, conversando anteriormente, muitos empresários saem alugando um espaço, montando sua estrutura e depois entram com o processo de abertura de empresa. É muito importante que o empresário também se informe antes. Busque a informação de se ele pode se estabelecer naquele local, que já é possível fazer via sistema. E depois, sim, né, ele dê o encaminhamento de abertura na sua empresa. Faça um projeto de viabilidade, busque a informação, porque, de maneira geral, o povo brasileiro ele é muito empreendedor. Não sou eu que estou falando, são todos os órgãos de pesquisas mundiais que dizem que o maior povo empreendedor é o povo brasileiro. E ele dá jeito para produzir, para empreender, e muitas vezes ele vai sem buscar informação. Então esse projeto ele vem no sentido de fazer com que o empresário se informe antes e possa ter uma agilidade no processo de abertura de empresa. Aqui a gente está falando nesse momento da integração do município de Foz do Iguaçu. No estado do Paraná nós já temos 209 municípios integrados. Foz do Iguaçu, a partir de hoje, será o município de número 210 e ele passa a fazer parte de mais um município que está integrado não somente à junta comercial, mas que gradativamente se inclui aí também o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Receita Estadual do Paraná e assim por diante. Então, aos poucos esse projeto vai ser completado, esta é mais uma etapa, temos mais algumas pela frente, né? E claro que, como qualquer projeto, como qualquer lançamento, a gente pode ainda ter algum ajuste na frente. Até a própria falta de informação sobre como é que se faz, isso acaba gerando dúvidas ou muitas vezes algumas pessoas até acreditam ou pensam que não está funcionando tal. Na verdade, não necessariamente, né? Então tem um momento ainda de ajustes e tudo mais. Mas o que a gente sabe é que ele muda de maneira significativa e o empresário tem muito a ganhar, principalmente em função dos ajustes que a Prefeitura Municipal passa a fazer por conta da adesão, né, ajustes internos e integração a esse sistema. São 55 N's, Nélio. Entrem na conversa. Aproveito o Marcelo e Salete. Primeiro me chama a atenção que Foz do Iguaçu, um dos principais municípios do Paraná, é o número 210 só que entra nesse projeto. Ele devia ter entrado muito antes. A quinta economia, se não me engano. Né? A quinta economia do Estado e é o 210 em 399. Quer dizer, por que demorou tanto? É importante a gente falar sobre isso. Nós seremos o 210 município que está integrando a Rede Sim no Estado, porém, o município de Foz do Iguaçu será o segundo município que terá o seu sistema municipal totalmente integrado à Rede Sim. O que acontece? Os demais municípios, que são municípios pequenos, eles muitas vezes não tinham um sistema. E aí era mais conveniente utilizar o sistema do Empresa Fácil, onde eles vão entrar nesse sistema e fazer toda a abertura de empresa por ali. Para o município de Foz do Iguaçu, se ele optasse em fazer isso mais para trás, sem que houvesse essa integração, nós teríamos que ter muito mais funcionários. Ao invés da gente desburocratizar, a gente iria burocratizar o processo, porque nós teríamos que trabalhar em sistemas paralelos. O sistema da prefeitura e o sistema da junta comercial. Então, a nossa opção foi: vamos demorar, não vamos ser o primeiro, porque há um tempo atrás, né, no passado, aí, éramos para ser o primeiro município do Estado.
mas por N questões que não vem ao caso agora, infelizmente Rede Sim ficou para trás e encontrou um ambiente fértil para que ele pudesse se desenvolver agora, nesses últimos meses. Então, aí nós estamos fazendo uma integração total, onde não haverá retrabalho. Hoje, o servidor que trabalha na liberação de licenças, ele vai trabalhar dentro do sistema que a prefeitura tem. Ele nem vai ter acesso, ele nem vai estar vendo o sistema, fazer todo o treinamento do programa Empresa Fácil. Então, essa integração é que precisou levar um pouco de tempo, mas o principal que nós temos que dizer é que nós tínhamos que ter uma administração que olhasse para a questão da desburocratização, que tivesse um olhar de total respeito ao pequeno empresário, ao empresário local e que quisesse proporcionar esse momento de transformação e de transparência nos processos de abertura. E este momento nós encontramos agora. E é por isso que ele vem acontecendo. E ele vai acontecer de uma forma mais efetiva do que 208 outros municípios, porque o nosso sistema estará totalmente integrado. Que bom, e claro, já não dá para voltar atrás, que bom que vá daqui para frente nisso. E me parece que também, então são dois pilares, aí uma vez, acredita-se mais e coloca a responsabilidade em quem fornece as informações, vai lá, eu quero abrir uma fábrica de fazer sabão, eu vou preencher lá o que eu preciso, jogo no sistema, então por um lado o sistema e o lado aí das instituições que liberam essa atividade comercial, acreditam, e eu tenho que ser responsável naquilo que informei. Do outro lado, fica a responsabilidade transferida, vai fiscalizar em 180 dias, se vira. Quer dizer, eu não preciso mais ficar esperando a boa vontade ou o encaixe dessa fiscalização. São dois pilares que vai se trabalhar por aí? Isso mesmo. Exatamente dessa maneira. E, assim, um alerta que a gente faz. Muitas vezes, os empresários, eles alugam o espaço, eles montam toda uma estrutura, eles gastam um bom dinheiro ali montando a estrutura e não fizeram a primeira pergunta, que era, esta atividade que eu quero, ela pode ser desenvolvida neste local? Que é a consulta prévia que nós chamamos. Então, esta consulta, antes do empresário pensar que gostaria de se instalar naquela sala, ele tem que pedir para o sistema do município. Esta atividade é possível neste local? Em sendo possível, aí sim você vai fazer. Então, hoje, muitas vezes, a gente encontra muita dificuldade e o município, às vezes, acaba passando como ele sendo vilão e muitas vezes ele não é no sistema que nós temos até hoje. Porque ele faz todo o processo e aí vem pedir para o município. E o zoneamento vai dizer, não, aqui é proibido. Aí ele investiu 80 mil, ele investiu 100 mil naquele local e o município não tem culpa, porque a lei de zoneamento está ali, é uma lei está conhecida, só que infelizmente o empresário não fez essa consulta. Então é essa alerta, que o empresário, antes de pensar no local, né, de se instalar naquele local, ele consulte para ver se é viável, se aquele local pode ou não. Deixa eu fazer uma pergunta, Enes, eu já passo para você, mas para eu não esquecer disso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Então, por exemplo, um shopping tem um alvará, o shopping tem um alvará para abrir, mas cada loja precisa ter o seu alvará também, né? Nós tivemos o caso de um shopping que estava pronto para abrir, o shopping tinha alvará e algumas lojas não, pela demora. Né, pela demora da fiscalização, que, como vocês falaram, né, funciona ao contrário, né? Agora vai desburocratizar porque vai funcionar do jeito lógico, né? E é assim mesmo, não adianta só o prédio ter o alvará, é preciso cada loja individual também ter, é isso? É exatamente isso. Cada negócio é visto de acordo com as características daquela atividade que vai exercer. E o projeto da Rede Simples, ele foca exatamente isso. Esse é um das grandes mudanças que se tem. Pode ser uma galeria, pode qualquer outra coisa. Né? O negócio, ele é visto negócio a negócio. Por exemplo, se nós falarmos dentro do shopping, eu tenho uma loja lá de venda de vestuário. Ela, pela sua característica de venda de vestuário, ela apresenta algumas características, por exemplo, qual é o tamanho dessa loja, o tipo do produto em si que vai ser vendido não é um produto que é perecível, não é alimento. Então, de acordo com essas características, exatamente, se ele é explosivo. Então, de acordo com cada tipo de negócio, você precisa de autorizações diferentes. O projeto da Rede Sim, ele foca que aproximadamente 90% de todas as atividades que são abertas, aproximadamente esse número, são atividades que apresentam um baixo grau de risco.
Se eles não têm um grau de risco alto, eles automaticamente eles já vão ter essa autorização de funcionamento. Ou seja, eu estou falando da maioria absoluta de todas as empresas, né? Aqui foi comentado, né, não tem fogos. Fogos é um tipo de atividade que apresenta alto grau de risco, venda de fogos. Posto de combustível. Né? Posto de combustível apresenta um alto grau de risco. Eu tenho algumas atividades, ou nós temos visto que tem algumas atividades que apresentam um alto grau de risco para o meio ambiente, ou para a vigilância sanitária, ou até mesmo para o bombeiro, ou até alguma outra que depende de uma autorização especial, como, por exemplo, do Exército, da Polícia Civil e assim por diante. Esse tipo de empresa, eles acabam caracterizando uma menor quantidade de empresas. Então, nós estamos falando que o sistema não é que ele vai, em 3 dias ou 5 dias, permitir que todas as empresas serão abertas, mas ele vai permitir que a maioria absoluta tenha condições de trabalhar anteriormente. E esses órgãos que estão envolvidos também vão poder concentrar sua energia nesses tipos de negócio que precisa ter uma atenção maior, né? Ainda, né, relacionado a isso, nós, nos trabalhos que a gente tem feito com o Corpo de Bombeiro do Estado, com a Vigilância do Estado, a própria Polícia Civil, enfim, o meio ambiente, eles também já estão fazendo os seus ajustes, já converteram os seus ajustes para que o empresário, de maneira geral, ele possa ter esses benefícios. Como, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, a partir desta semana, ou no máximo na segunda-feira da próxima semana, já estará integrado à Rede Sim. Então, quando um empresário de Foz do Iguaçu for fazer o início da sua abertura de empresa, iniciar o processo de abertura de empresa, o bombeiro também já recebe automaticamente essa informação. Se ele for um negócio que apresenta baixo grau de risco, o próprio sistema emite para ele o alvará provisório do Corpo de Bombeiro. Ele não precisa bater na porta do bombeiro, não precisa mais bater em várias portas e com isso acaba ganhando bastante tempo. Só um detalhe bastante importante, a Salete falou, né, de consulta do espaço, consulta do local onde vai ser instalado antes de iniciar o procedimento. O próprio sistema ele já traz uma grande mudança significativa em relação a isso. Anteriormente, ou se for no caso hoje ainda, se um empresário quiser ir na junta comercial, fazer o processo de abertura de empresa, ele faz. Depois disso é que ele vai correr atrás das suas licenças, consultar a prefeitura, se pode se instalar ou não. A partir do momento da integração, isso deixa de existir. A partir do momento que ele consulta se pode se instalar em determinado local, ele também tem que dizer qual é o nome da empresa que ele quer adotar. E essa informação vai simultaneamente para a prefeitura e para a junta comercial. Se a junta comercial falar que aquele nome escolhido não pode ser aberto, automaticamente não adianta nem ele querer continuar com o processo, que ele não vai conseguir. Se a prefeitura falar para ele que ele não pode se instalar naquele ramo de atividade em determinado local, ele não consegue abrir a empresa na junta comercial. E isso evita que ele continue com problemas semelhantes ao que nós temos hoje, que abre-se muita empresa que tem CNPJ, mas não tem autorização de funcionamento. Essa é uma grande mudança, né? A gente está falando que com isso nós vamos reduzir aproximadamente 50% de todos os problemas que existem hoje. Porque muitas vezes ele acaba, né, inclusive reclamando, olha, eu abri minha empresa, já tenho meu CNPJ e a prefeitura não me deixa trabalhar. Esse não me deixa trabalhar não significa que não é a prefeitura que não deixa. Significa que o empresário está com falta de alguma conformidade com algum dos órgãos que estão envolvidos no procedimento de abertura de empresa. Salete, é inevitável a gente não voltar atrás, né? Por diversas vezes nós entrevistamos aqui empresários, dirigentes empresariais, entidades de classe como a CIF, né? E a gente via a indignação desses empresários em ver dificultada a implantação de determinadas empresas em razão da falta exatamente da autorização chamada alvará, né? Vi aqui alguém fazer contas de que a perda do município era gigantesca, porque se perdia faturamento, se perdia emprego exatamente em função de um alvará. E há vários alvarás, né? Alvará de funcionamento normal. A renovação do alvará não estava saindo. Renovação de uma empresa que está há 40, 50 anos, tinha que esperar, sabe? Mas aquele que vinha de fora, ele não tinha tempo mais. O tempo dele já estava, digamos, consumido. E ele enroscava aqui, enroscava lá, e as coisas realmente eram uma dificuldade. Por diversas vezes nós comprovamos exatamente esta ausência de decisão do município.
eu estou vendo, e aqui eu quero falar com o Luiz também, de que eu respeito e tenho uma admiração pelo Sebrae que o senhor não imagina. É exatamente pela facilidade que essa autarquia tem em encurtar caminhos, tornar as coisas mais fáceis. Eu participei de um projeto de uma cooperativa de produtos artesanais derivados da cana-de-açúcar, desenvolvido pelo Sebrae em Cascavel, com parceria daqui, e eu vi a facilidade com que os técnicos encontravam para resolver problemas que para a gente seria uma coisa terrível, e eles achavam pontes e colocavam as pontes e a coisa funcionava. Eu posso dizer, Salete, que de agora em diante essas dificuldades, essas perdas que a prefeitura teve, terminaram? Pode-se dizer que sim, porque o que acontece? A partir desse momento, quando o empresário der a entrada no pedido de alvará, automaticamente todos os órgãos estarão sabendo. Ele já vai estar com a sua licença provisória. Então, o que acontecia no passado? Por quanto tempo essa licença, Salete? A licença provisória, o município tem até 180 dias para fiscalizar e convertê-la em definitivo. No passado, o que acontecia? Com aquele acúmulo grande de processos, meses e meses, até que conseguia liberar o alvará, o município deixava de cobrar as taxas, toda a taxa de inspeção, da licença. Se era um prestador de serviço, o ISS não estava sendo recolhido, porque ele não tinha uma inscrição municipal, ele não tinha nem onde isso ser cobrado. Então, com a implantação hoje da Rede Simples, isso deixa de existir. Porque a partir do momento que deu a entrada, que essa informação chegou até o município tem 48 horas para dizer sim ou não. Em dizendo sim, a partir do dia seguinte, a fiscalização já pode ir lá no local verificar, mas ele já está com a sua inscrição no sistema provisoriamente. Então, ele já está recolhendo seus impostos, ele já está ali disponível para pagar as suas taxas. Então, o município passa a ganhar muito com isso e o empresário, que é o principal. Porque ele está livre para trabalhar, para produzir, porque o empresário precisa isso. E o que nós temos que entender, e o que a gente percebe, assim, quando eu falo de termos um campo fértil nessa administração, é que ele entende e sabe o verdadeiro papel hoje que principalmente a micro e pequena empresa desenvolvem dentro do país, dentro do município. Então, hoje a gente sabe, é sabido, pesquisas nacionais mostram que mais de 50% da mão de obra formal, elas estão dentro das micro e pequenas empresas. O Brasil é constituído por cerca de 98%, 99% de micro e pequenas empresas. O município precisava, e felizmente nesse momento, isso é entendido. E através, é importante, foi falado do papel e da parceria, do know-how que o Sebrae tem. O município de Foz do Iguaçu, enquanto nós, dentro de um comitê gestor de desenvolvimento municipal, nós temos a parceria ímpar do Sebrae, que nos mostra dentro desse comitê ações de desenvolvimento para esses pequenos negócios. E agora, com essa administração, nós vamos poder aplicar de fato a Lei 123, que ela é conhecida como Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que ela traz diversos capítulos que trazem benefícios às micro e pequenas empresas. Quando a gente fala em benefícios, se os gestores entenderem o papel que o município desempenha na questão hoje de compras públicas, que não tem a ver com o assunto hoje, mas que é um assunto que a administração entendeu a necessidade de trabalhar, e nós vamos trabalhar, daqui a alguns meses, nós estaremos conversando sobre isso aqui, e os empresários começam a sentir a diferença que é o município, através da parceria do Sebrae, capacitando esses empresários, para que os empresários locais estejam preparados para participar das nossas licitações, e o município entender que precisa fazer e que ele é obrigado a fazer, porque a lei federal obriga a fazer editais exclusivos para a micro e pequena empresa, dar essa condição. Mas muitas vezes, antes disso, nós precisamos dizer ao empresário que a administração que está aqui posta é uma administração que merece credibilidade. Porque a gente sabe, o município passou por um momento muito difícil e as pessoas, de modo geral, perderam a credibilidade. E hoje está se buscando a construção disso.
E a implantação de um sistema desse, de total transparência e agilidade, é justamente para mostrar para a população de Foz do Iguaçu que essa administração que está aqui, ela está buscando trabalhar em parceria com o povo. E outras ações virão, e em pouco tempo a gente virá que a realidade de Foz do Iguaçu ela vai se transformar, sim, para algo muito melhor. Porque vai ter uma administração pensando no povo, uma administração pensando no empresariado e buscando formas de desenvolvimento para que as pessoas percebam que a administração está disposta a trabalhar em parceria com as diversas entidades, porque hoje a gente já trabalha em parceria e o município ele está aberto para ouvir a comunidade, para ouvir quais são as sugestões dentro dos conselhos, dentro dos comitês, e é justamente essa troca que faz com que a gente consiga perceber ações que muitas vezes, se você fica preso só ali dentro do seu gabinete, você não consegue. Você tem que estar em contato com o empresário, em contato com as entidades, com o povo aí fora, para saber quais são as necessidades e transformar essas necessidades em ações que o município realmente possa dar conta e atender. Porque o que é uma gestão pública? Eles estão ali para representar nós que os elegemos. Então, é isso que se busca hoje, que a pessoa olhe ali e perceba que essa administração pública está ali realmente para representar essas pessoas que confiaram nele. Que bom Muito que bem. assim seja, porque isso é tão óbvio, né? Só que quando passa para o outro lado, as coisas não Deveria mudam a ser. visão, né? Deveria ser tão óbvio, tão simples, quer dizer, não podia nem ser uma bandeira que se festejasse, mas que bom que volta a ser assim. Agora você, Marcelo, agora há pouco disse que tem novas etapas que virão pela frente. É acréscimo nisso que já tem? O que são essas novas etapas? Essas etapas, é importante lembrar o seguinte, né? Um projeto desse consta na legislação de 2006, com aperfeiçoamento em 2008 e começou a implantação no Paraná em 2010 praticamente. Efetivamente começou com a sua operação em 2014. Então a gente está falando, né, de um avanço gradativo. Efetivamente, no dia 10 de dezembro de 2014, nós fizemos o lançamento com os primeiros municípios habilitados no estado do Paraná. E essa habilitação, num primeiro momento, era a consulta locacional, a consulta do local que as empresas queriam se instalar, integrado com a junta comercial, e a emissão de alvará provisório para algumas atividades. Mas ainda nós não tínhamos a integração com vigilância sanitária, com corpo de bombeiro, com a própria Receita Estadual e assim por diante. Então, essas novas etapas tem, por exemplo, na próxima semana, a integração com o corpo de bombeiro, que não precisa entrar com 2 solicitações, como agora vai ser no Empresa Fácil. Se for hoje, ele tem que entrar também no Corpo de Bombeiro. Por mais que o Corpo de Bombeiro hoje, aproximadamente 80% das empresas também consegue emitir a sua licença do Corpo de Bombeiro em 15 minutos. Isso já é um grande avanço do projeto também, diferente do que acontecia anteriormente. E ele passa a ser integrado com a Rede Sim a partir da próxima semana. Isso vai acontecer nos próximos dias com o meio ambiente, para aqueles tipos de atividades que dependem do meio ambiente, do Instituto Ambiental do Paraná, ou seja, no âmbito do Estado, e a própria Receita Estadual, né? Porque até então também houve uma simplificação dos procedimentos, mas ela ainda não integrou ao sistema. Então, essas etapas vão fazer que, ao final do projeto, todos os órgãos estejam envolvidos. E, a partir do momento que ele está envolvido, o canal ele passa a ser único de fato, fazendo com que não tenha que, como é hoje, lançar em alguns momentos em 2 sistemas. Onde já há um avanço a sistema, onde não tem avanço, continua sendo naquele modelo, com papel impresso, né, com carimbo e assim por diante. Nós brincamos que o nosso resultado final desse projeto, será a aposentadoria do carimbo. O poder ele deixa de ser do carimbo ou da caneta e passa sim ser a conformidade dos negócios de acordo com a legislação. E os servidores também atuando de uma forma relacionada a isso. O problema do carimbo é que cada carimbo tem um custo, né? Para carimbar lá tem um preço, daí você vai no cartório, tem outro preço, daí vai na secretaria, não sei o quê. E tu tem uma taxa, a burocracia vai encarecendo e as coisas não andam, né? E tem que ter a boa vontade do carimbador ainda por trás. Eu diria que esse talvez seja o maior custo que nós temos no Brasil. O problema maior não é o quanto ele tem que pagar o boleto para uma taxa de licença disso ou daquilo. O empresário hoje, em si, ele não reclama disso. Se ele tivesse a permissão para ele poder trabalhar, progredir, ganhar dinheiro, esse não seria o problema.
Porque imagine o seguinte, empresas demorando 6 meses para ter uma licença de funcionamento. São 6 meses sem produzir, são 6 meses sem gerar valor agregado para a economia do nosso país. Então, o maior custo hoje está relacionado à demora que se tem e relacionado, entre aspas, né, a algumas situações em que está relacionado ao poder que algum servidor tem de autorizar ou não autorizar. Essa é a outra quebra de paradigma que a gente está trazendo e há um esforço muito grande para mudar isso, porque nós estamos dizendo que tudo tem que ser feito em conformidade com a legislação e não de acordo com a vontade ou disponibilidade das pessoas que fornecem essa autorização. Muito bem, Luiz Marcelo Padilha, coordenador estadual de políticas públicas do SEBRAE, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui à Rádio Cultura. Também a Salete Horst, secretária municipal do Trabalho da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Obrigado. O evento, o lançamento é hoje às 7 da noite, né? Hoje, isso, às 19 horas, na Escola de Governo, que fica junto ao Horto Municipal. Que é lá no Porto Lá Meira, no... né? Isso. Seguindo ali do lado do Shopping Paládio, uma avenida nova, no contorno ali, 10 metros à frente, já tem a entrada do Horto Municipal. Pega o contorno e vai reto, né? Isso vira, mesmo. Né? Vai reto. Uhum. Então tá bom. Obrigado pela presença aqui. Obrigada. 12h17, 30 graus, nós já voltamos.